Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Uma boa noite para você. É muito bom ter você aqui na casa do Senhor. E eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 43. E vamos conversar sobre a palavra de Deus e que o Senhor venha falar ao teu coração nessa noite, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 43. Todos encontraram? Santo é o nome do Senhor. Mateus 5, 43. Vamos ler? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que farei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Até aí, meu irmão, coloca a sua Bíblia no banco e levanta a sua mão para o céu. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite nós estamos aqui na Tua casa, meu Deus, para receber a Tua palavra, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. Por isso, neste momento, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo. És bem-vindo sobre as nossas mentes, és bem-vindo sobre o nosso coração, és bem-vindo sobre as nossas famílias, és bem-vindo sobre as nossas casas. Pai, libera os Teus anjos a nosso favor, amarra agora todos os poderes contrários às nossas vidas, meu Pai. Libera a Tua unção como fogo, libera o Teu fogo agora, Senhor, destruindo todo o mal, destruindo tudo aquilo que é contra nós, contra a Tua igreja, que é contra as famílias, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra as nossas vidas, que venha cair por terra nessa noite. Vai liberando a Tua unção como fogo, Senhor, vai destruindo fortalezas nessa noite, vai destruindo os poderes das trevas que lutam contra nós, contra as nossas famílias nessa noite, Pai. Vai liberando anjos a nosso favor, vai liberando o Senhor nessa noite, vai liberando poder, vai liberando o Senhor nessa noite, vai quebrando as cadeias no nome poderoso de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus, e vamos aplaudir o Senhor, e vamos nos assentar, e que o Senhor venha falar muito mais com você nessa noite, amém, meu irmão? Porque Deus é fiel. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite para nós compartilharmos a palavra de Deus, para nós falarmos do amor de Deus. Sabe por quê, meu irmão, que você está aqui nessa noite? Porque Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E é assim que o Senhor nos conquista, através do seu amor. O Senhor tem nos atraído. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que muitos homens poderosos usaram a força para oprimir, para conseguir as coisas na força. Mas Jesus, Ele consegue as coisas no amor. Olha a diferença, né? Olha, a força de Deus é o amor. Enquanto governadores, imperadores, reis usavam a força, a brutalidade, Jesus usou o amor. A arma mais forte que existe é o amor. O amor de Jesus nos conquista. Amém? Glória a Deus. Vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 5,
versículo 43, nós vemos aqui Jesus interpretar, Jesus ensinar a lei. Jesus estava ensinando a lei. Por que Jesus estava ensinando a lei? Porque havia outros ensinos, haviam ensinos errados, que as pessoas passavam por não conhecer a vontade de Deus. Então, a gente pega um contexto onde Jesus está falando sobre a lei. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus, ele diz assim, ouvistes o que foi dito? Que interessante isso, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Duas coisas aqui, uma contrária à outra, né? Amar e odiar dentro de um mesmo versículo. Olha o que o Senhor Jesus está falando, como se estivesse fazendo uma pergunta para aquele povo. Ele diz, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo, porém a sequência é odiarás o seu inimigo. Era o que estava sendo dito naquela época, era o que se falava naquela época. Então Jesus, ele começa a explicar a lei, ele começa a mostrar por que a lei veio, né? Por que a lei foi criada, o que Deus queria com a lei. Nós vamos entender o propósito da lei um pouco nessa noite. Versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44, Ana, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Interessante essa palavra, interessante esses dois versículos, né? Como nós vemos uma diferença nesses dois versículos. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, e quando ele vai dizer, eu porém vos digo. Quando nós analisamos esse texto, nós vamos entender que há duas vontades aqui. Há duas direções aqui dentro desses versículos. E a primeira direção é quando o Senhor Jesus fala, quando ele faz a pergunta, ouvistes o que foi dito? Lá no versículo 43. O versículo 43 inicia com ele dizendo dessa forma, ouviste o que foi dito, mas no versículo 44, ele já inicia de uma forma diferente, ele vai falar assim, eu porém vos digo. Que interessante isso, né, irmão? Que interessante. Eu queria trazer essa palavra para a nossa realidade. Eu queria trazer essa palavra, meu irmão, para a realidade em que nós vivemos. Essas duas frases de Jesus. Quando ele vai falar, ouvistes o que foi dito. E quando ele vai falar, eu porém vos digo, quando eu trago essa palavra para a minha própria realidade, eu começo a pensar que no mundo em que vivemos, existem muitas vozes aí fora. Existem muitas vozes falando aí fora. Se você parar para pensar, meu irmão, é muita influência que tem aí fora. É muita persuasão, é muita voz que fala aí fora. Muito interessante essa palavra. Porém, nós que estamos na casa de Deus, porém nós que sempre buscamos a palavra de Deus, nós temos ouvido a voz de Jesus. Olha que interessante. Ouvistes o que foi dito? O que nós temos ouvido? O que está entrando na nossa mente, no nosso coração, do mundo aí fora? Será que nós temos parado para pensar o que nós temos absorvido do mundo aí fora? E o que nós temos absorvido do Senhor dentro de nós? Isso vai fazer uma grande diferença. Então, no mundo aí fora tem muitas vozes,
tem muitas coisas que estão acontecendo no dia a dia, e nós temos absorvido coisas também do mundo, mas também temos absorvido as coisas do Senhor. E o interessante nessas duas frases, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, é como se ele quisesse passar para nós, que muitas coisas no mundo estão sendo ditas, muitas coisas no mundo, muita persuasão, muita influência, redes sociais, mídias que existem fora, bombardeando informações o tempo todo, e as pessoas ficam consumindo essas coisas. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Vamos partir agora para as pessoas que estão lá fora no mundo. Quanto conteúdo que as pessoas estão absorvendo no dia a dia. E como o inimigo ele tem moldado o sistema contra a palavra de Deus. Como o inimigo tem moldado o sistema contra a vontade de Deus. As pessoas estão dia a dia absorvendo esse conhecimento. Então Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito? Será que as pessoas estão ouvindo o que está dizendo aí afora? Mas no versículo 44 ele vai falar assim, eu porém vos digo. Então aqui nós vemos dois caminhos, um caminho que é o que vem do mundo e o outro caminho que é a palavra de Jesus Cristo. Duas portas, duas direções nessa noite. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós lembramos que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar contra aquilo que nós recebemos do mundo, contra as influências que nós recebemos do mundo lá fora. Meu irmão, o que você tem recebido do mundo lá fora, o que você tem buscado na casa de Deus, são duas portas, duas direções diferentes para nós nessa noite. Eu sei que tem muitos aqui que estão firmados na casa do Senhor, mas tem muitos que não estão firmados, e aí esse conteúdo lá de fora, ele começa a entrar no seu coração. Esse conteúdo lá de fora, ele vai começar a fazer transformações em você, se você não estiver firmado naquilo que está escrito lá no versículo 44, eu porém vos digo. Se você não estiver firmado no eu porém vos digo, aquele ouvistes o que foi dito, que vem lá de fora, será que você está me entendendo nessa noite? Ele vai mudar o seu coração. Como é interessante essas duas frases de Jesus. Jesus está explicando a lei há 2000 anos atrás, mas eu estou trazendo isso para a sua vida nessa noite. Eu estou trazendo isso para você refletir nessa noite sobre o que você está recebendo das mídias, sobre o que você está recebendo do mundo lá fora, sobre o que influências estão entrando na sua vida, que você está permitindo, que nós estamos permitindo. Será que nós temos vigiado contra isso? Eu sei que todos nós gostamos de... Eu sei que tem pessoas que gostam de assistir um filme, existem filmes bons, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós assistimos. Quantas vezes que eu já liguei a televisão e tive que desligar? Às vezes você senta e vai assistir um programa, alguma coisa, você tem que desligar, porque o que está passando, não é que é pornografia, que nem essas coisas, mas é coisas tão negativas do mundo aí fora, que não dá vontade de assistir. Igual às vezes você começa a assistir um jornal e você vê muita criminalidade, muito ódio, não, você desliga aquilo, que às vezes você até sonha, até tem pesadelo com aquilo. Às vezes... Mas eu não quero entrar nesse conteúdo de violência, não, mas o que eu quero trazer nessa noite para você é, será que nós temos vigiado contra o conteúdo que vem lá de fora e tem entrado aqui? Porque o que entra aqui, muda aqui. Será que eu e você, nós, temos vigiado? Será que nós temos analisado essas coisas? Essa palavra, essas duas frases de Jesus, esses dois inícios, nos levam a refletir sobre isso. O que temos recebido do mundo, o que nós temos absorvido do mundo, e o que nós temos absorvido da palavra de Deus. O que nós estamos absorvendo? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E quando Jesus vai falar, eu porém vos digo, ele vai mostrar a verdadeira vontade de Deus. Agora, saindo dessa visão do mundo de hoje, eu acho que você entendeu, deu para você entender o que eu quis passar sobre
essas duas frases no mundo de hoje, sobre aquilo que nós absorvemos do mundo lá fora, sobre aquilo que nós estamos deixando entrar no nosso coração das influências negativas do mundo lá fora, e sobre aquilo que nós temos absorvido de Jesus Cristo, eu quero voltar para o contexto onde Jesus explica a lei. Então, quando Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o seu inimigo. Quando Jesus começa a dizer essas frases, ele está explicando a lei. Jesus ele está ensinando a lei. Por quê, meu irmão? Porque havia ensinamentos errados. Havia ensinamentos errados e as pessoas não compreendiam verdadeiramente a vontade de Deus. Porque, meu irmão, se você for olhar para o Antigo Testamento, se você for olhar lá para o Antigo Testamento e ver como Deus tratava o povo ali no deserto. Quantas pessoas não questionaram o jeito de Deus tratar as pessoas? Talvez alguém já chegou para você e chamou Deus de um Deus tirano no passado. Talvez você já pensou assim, que Deus, pela forma que Deus agia com o povo, talvez você pense assim, mas Deus era ruim demais. Deus fazia as coisas ali no deserto e destruía o povo. Talvez você já pensou assim também, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, que se você for realmente analisar a história, e você for olhar para a nação de Israel, e ver que aquele povo era um povo que vivia escravo, um povo que só entendia a linguagem do chicote, meu irmão. Aquele povo não entendia outra linguagem. Então Deus trabalhou naquele povo na linguagem que eles entendiam. Isso nós temos que entender. Porque Deus é um Deus contemporâneo. Deus age de acordo com aquilo que está acontecendo. Deus vai agir na forma da contemporaneidade. Aquele povo, a linguagem que eles entendiam no passado era aquela, mas Deus agindo hoje, Ele vai agir de forma diferente. Será que você está me entendendo? Será que você está me entendendo nessa noite? Então, quando Jesus começa a explicar a lei, é porque havia ensinamentos errados. Mas eu quero dizer para você que, enquanto as pessoas ensinavam de uma forma, Jesus vai mostrar de uma forma totalmente diferente qual é a vontade de Deus, quando Ele vai dizer lá no versículo 44, Ele diz: eu porém vos digo. Se estava dizendo de uma forma, Ele diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Então, meu irmão, qual é o fim da lei? Por que a lei veio? O apóstolo Paulo, ele disse que aquele que amou, cumpriu a lei. O fim da lei, meu irmão, é amor. A lei foi criada não para benefício de Deus, mas quando a lei foi criada, foi para o benefício do homem, não para o benefício de Deus. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar da lei. Quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós pensamos coisas além, mas Deus é amor. Isso você tem que entender. Gálatas capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o fim para o qual a lei veio é esse amor. Deus não criou a lei para ele não, mas para os homens. Para os homens. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo diz que aquele que cumpriu a lei, aquele que amou, ele cumpriu a lei. O próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, versículo 34, Ana, abre para nós por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34, olha o que Jesus vai dizer. Eu vou ler toda essa passagem
e você vai ver o que Jesus vai dizer lá no final. Diz assim a palavra de Deus: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Senhor Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 30, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí você vai ver, meu irmão, Jesus novamente afirmar o quê? Que toda a lei e os profetas estão dentro de 2 mandamentos que falam sobre o eu não te ouvi. Que falam sobre o amor. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o fim da lei. Quando Jesus está explicando a lei ali, Jesus queria passar isso para as pessoas entenderem que a lei foi criada por amor. E que a lei foi criada para beneficiar o homem. Para beneficiar o homem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. Então Jesus, ele começa a explicar a lei. Mas os fariseus vão e diz que Jesus estava destruindo a lei. Jesus falou assim: não, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir a lei, não para destruir. E por isso que Jesus vai falar que se a nossa justiça não exceder as dos escribas e dos fariseus, de modo algum nós vamos entrar no reino de Deus. Ana, Mateus capítulo 5, versículo 17, por gentileza. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas sim cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 20, por gentileza, Ana. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Então Jesus começa a explicar a lei. Jesus começa a falar sobre a lei justamente porque haviam conversas erradas, havia outros tipos de conversa que não condizia com a vontade de Deus. Então ele começa a explicar essa lei. Aí os fariseus começam a dizer que ele veio destruir, mas ele fala que não veio para destruir, mas sim para cumprir. E depois ele vai falar que se a nossa justiça não for maior do que a deles, de modo algum entraremos no reino dos céus. E em Mateus capítulo 23, por favor, Ana. Mateus capítulo 23, Jesus agora começa a falar sobre os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, meu irmão, você entende que a religião da época, ela era falha em resgatar o homem. A religião da época era falha, porque se eles tinham a função de ir em busca do homem perdido, essa é a função da religião. A religião significa ligar o homem a Deus, não é isso? Religião não é, se eu me lembro bem, é ligar, que quer dizer ligar o homem a Deus.
Não é para isso que a religião existe? Só que a religião na época de Jesus era falha. Na época de Jesus, os fariseus eles não faziam. E Jesus falou claramente sobre isso. Então, meu irmão, qual a nossa função na igreja do Senhor? Ligar o homem a Deus. A nossa função é em busca desse perdido e trazer ele para Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou, quando ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordenança para nós. Jesus dá uma ordenança para nós e em busca do perdido. Na parábola da ovelha perdida, Jesus ilustrou claramente a sua vontade de buscar e salvar esse perdido, quando ele vai dizer que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai até a perdida, até encontrá-la. E depois que encontra, põe no seu ombro e vem todo feliz. E depois Jesus vai falar assim, que vai haver festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Jesus não veio chamar justo, meu irmão, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Não importa qual seja o seu pecado, meu irmão, Jesus ele veio por você. Não importa o que você fez no passado, passado, é vida nova em Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Você levanta a mão para Jesus e diz, Senhor Jesus, diante dos homens eu recebo o Senhor. Eu quero uma vida nova a partir de hoje. Eu quero ser um homem novo a partir de hoje. Quero ser uma mulher nova a partir de hoje, se você é mulher. É isso que Jesus espera de você. Como diz os pregadores, que você arranque a sua máscara e que você abra o seu coração para Jesus e seja uma pessoa nova. Jesus debateu muitas vezes com a religião da época, debateu muitas vezes com os fariseus, e agora ele está falando sobre a lei, está ensinando a lei, porque havia ensinamento errado, eles faziam as coisas erradas, não iam atrás do próximo. Quando Jesus foi convidado por Mateus, estava lá na casa de Mateus, num banquete, tinha muitos publicanos e pecadores, o que os fariseus disseram? Vosso mestre come com pecadores. O que essa palavra mostra? Que havia uma separação, havia um abismo grande, uma distância tão grande da religião da época com o pecador. Porque aqueles que tinham a função de ir buscar o pecador, fugia dele, corria dele, que eram os fariseus. Vosso mestre come com pecadores. E Jesus falou assim, eu não vim chamar justo, não vim chamar os pecadores mesmo. Qual é o som que precisa de médico? Você conhece? Não, mas os doentes precisam. E estava ali Jesus, o médico do médico, que tem a cura da alma, tem a vida eterna. Então essa palavra, ela vai nos mostrar como a religião da época agia com o pecador. Porque eles não iam até o pecador, eles se afastavam do pecador. Se as pessoas estavam sofrendo, eles não ajudavam. Não, ali foi a mãe ou o pai que pecou. Uma prova disso é quando aquele cego estava andando, e aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor Jesus, quem pecou foi ele, a mãe dele? Quem foi para ele estar desse jeito? Foi o pai dele? Senhor Jesus, não, ele não foi ele, não foi a mãe dele. Foi não, isso é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, por essas passagens, você vai ver a distância que a religião estava dos pecadores. Mas o Senhor Jesus não espera isso de nós, Ele espera que nós vamos até os pecadores, que nós vamos até os que precisam. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, fazer o que eles mandam, porque eles mandam fazer o que está na palavra, mas eles não cumprem. Eles mesmos não fazem. Jesus também ilustrou claramente a distância da religião da época, a distância dos fariseus, quando ele contou aquela parábola do bom samaritano. Você conhece essa parábola? Você conhece essa parábola? Que um homem saiu de Jerusalém para Jericó,
E quando você vai ver a revelação dessa parábola, logo no início, que Jesus fala isso, você vai ver que o homem sai de um lugar bom para um lugar ruim. Jerusalém para Jericó. Jericó era um local de maldição, na palavra de Deus. E esse homem faz um caminho inverso. Se você for olhar quem é esse homem, desde quando Adão caiu, isso está acontecendo na raça humana. Fazendo o caminho contrário, se afastando de Deus. Então essa parábola do bom samaritano, ela ilustra como a religião da época fazia. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Fez um caminho inverso. Que o caminho teria que ser de Jericó para Jerusalém. Porque sair da maldição para um lugar melhor. Mas foi um caminho inverso que o homem faz. E esse homem, quando ele faz o caminho inverso, ele vai cair aonde, meu irmão? No pecado. No pecado, porque quando aquele homem está indo nesse caminho inverso, ele cai na mão de salteadores, ladrões, que arrebentam com ele. E o que simboliza os ladrões nessa parábola que Jesus conta? O pecado, que é o pecado que arrebenta com o homem. É o pecado que deixa o homem meio morto. Então esses ladrões trazem essa simbologia do pecado, que pega o homem e acaba com o homem. E aí, ele fica caído lá. Ele fica caído lá. Mas aí agora vem dois personagens que representam a religião. Vai passar os dois principais da religião, que é o levita e o sacerdote. Jesus vai trazer o levita e o sacerdote para representar de uma forma bem clara a religião. E aí primeiro passa, não sei se é o levita ou se é o sacerdote, tem que ler na palavra. E aí o primeiro que passa, ou o levita ou o sacerdote, olha para o homem meio morto e não faz nada. Era o que os fariseus faziam, eles não faziam nada. Eles não faziam nada. E ainda lançava um fardo pesado nas costas dos homens. E aí, passa o sacerdote também e não faz nada. As duas figuras da religião. E aí a Bíblia diz que vem um samaritano no seu caminho. O samaritano, ele vem no seu caminho. Esse samaritano, ele traz a simbologia de Jesus Cristo, que vê o homem caído lá. Foi por isso que Jesus veio. Porque a religião não ia atrás do pecador, então Jesus falou, não, eu vou lá, porque eu vou atrás do pecador. Eu vim pelos pecadores, eu vou lá atrás dos pecadores. E ele veio mesmo. E a Bíblia vai relatar que esse samaritano vai e pega esse homem, e leva para uma estalagem, põe numa hospedaria, pede o hospedeiro, ou se for numa estalagem, o estalajadeiro, e cuida, pede para cuidar e fala assim, eu vou voltar. Você está pronto para a volta do samaritano, meu irmão? Eu vou voltar. E quando ele vai e quando ele trata daquele samaritano, quando ele trata daquele homem, lá naquela estalagem, ele vai deixar duas pistas para você descobrir quem é ele, porque ele deita azeite e vinho. O vinho você sabe que é o sangue lá na cruz, o azeite você sabe que é o Espírito Santo. Ele deixa as suas marcas, ele mostra quem é ele. Porque a religião não fazia, então ele teve que vir. Ele teve que vir por mim e por você. E ele nos deixa a sua direção. Ele nos deixa a sua direção quando ele vai falar assim, ouvistes o que foi dito? E mostra que é errado. Ele fala, ouviste o que foi dito? Está errado, amarás o seu próximo e aborrecerá o seu inimigo. Não, está errado, não é isso não. Não é dessa forma que eu quero, não quero que você aborreça um, não, e faça bem para um e faça bem para o outro, não é para você saudar só aquele que te cumprimenta, não é para você fazer o bem só para aquele que faz o bem para você, não, que você está devolvendo, mas quando você faz para aquele que não pode fazer por você, aí você tem galardão no céu.
Mas quando você faz para aquele que pode fazer por você, você recebeu de volta, cadê seu galardão? Por isso que Jesus fala que vai adiantar você saudar somente as pessoas que te saudam. Não adianta. Tem que saudar também os que não saudam. Não adianta você fazer só por aquele que faz por você, não. Você tem que fazer para aquele que não tem condição de fazer por você. Isso Jesus vai ensinar isso. Isso ele vai ensinar um jeito novo para aqueles fariseus que os fariseus não tinham nem noção do que era amor ao próximo. Eles afastavam totalmente das pessoas doentes, das pessoas que precisavam. Então Jesus vem ensinar um jeito novo de amar. Jesus vem mostrar o amor que desde a lei já vem Deus no plano de amor. Jesus vem mostrar isso para nós. Ouvistes o que foi dito? Vocês estão ouvindo o que estão dizendo no mundo aí? Estão ouvindo? Então não ouça mais. Eu, porém, vos digo, vai aqui agora, no que eu vos digo. Porque Ele é quem tem a verdade. O mundo aí fora não tem a verdade para você. O mundo aí fora tem muito tropeço também. Tem muita coisa aí que é tropeço para você. Tem coisa boa? Tem. Se você saber olhar direitinho, tem coisa boa no mundo. Não tem só coisa errada, não, tem muita coisa boa aí, mas tem muita coisa que é armadilha. Tem muita coisa que é tropeço, mas se você ir aqui nesse eu, porém, vos digo, você vai na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou assim, você é um rei? Jesus falou assim, eu para isso nasci, e para isso venho ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e aquele que deu testemunho da verdade é Jesus Cristo. Por isso você pode ir por esse versículo, quando ele diz, eu porém vos digo, aqui está a verdade, aqui está a vontade do Pai, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, vos maltratam. Por que Jesus está ensinando isso, meu irmão? Para que nós sejamos filhos de Deus. Aqui você conhece o Filho de Deus. Aqui você conhece, aqui você fica sabendo onde estão os filhos de Deus. Olha o que Jesus vai dizer na sequência, para que sejais filho do Pai que está no céu, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ensinou isso para o apóstolo Pedro, quando ele estava indo para a casa de Cornélio. Os judeus tinham em mente que era só para eles a salvação. Os discípulos chegou para Jesus e falou assim, Senhor Jesus, nós encontramos um que pregava no teu nome, expulsava demônios no seu nome, nós proibimos eles. Olha o monopólio. Não, Jesus falou, não proíbe não. Não tem que proibir não. Não há quem é contra nós que se levante contra nós. Não proíba, incentive. Incentive. Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Aí Jesus vai falar essa palavra, porque, meu irmão, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se você ama aquele que te ama, você está amando, ele está te amando, amando. Amor trocado. Você deve amar o que te ama também, mas deve amar também aquele que não te ama. É difícil, meu irmão, é difícil. É difícil. Por isso que Jesus fala que você tem que negar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. Você fazer o bem para aquela pessoa que te faz o mal. Você fazer o bem para uma pessoa que não quer, nada com você. Isso é negar a si mesmo. Por isso Jesus falou que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Porque, na verdade, você quer outra coisa, mas você nega você mesmo para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, seguir o Evangelho é negar a si mesmo. Fazer a vontade de Deus é negar a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não consegue. Se eu não me negar, eu não consigo. Quantas vezes nós temos nos negado para fazer a vontade de Deus?
Evangelho é isso aí, meu irmão. Evangelho é mudança de vida, é mudança de hábito mesmo. Pois se amais os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fareis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora eu pergunto para você, onde está a perfeição? Em uma palavra está a perfeição, no amor. Deus é amor. A Bíblia declara que Deus é amor, meu irmão. Deus é amor. Mas quando você olha para o mundo, o amor está se esfriando. Porque o amor do mundo aí fora está se esfriando, está acontecendo tanta violência, tanta coisa ruim. Sabe por quê? Porque onde está a fonte do amor eterno? Onde está a fonte do amor eterno, meu irmão? A fonte do amor eterno está em Jesus Cristo. E todos aqueles que se afastam de Jesus, o seu amor se esfria. Mas aquele que está em Jesus, ele vai sempre amar. Quem tem Jesus na sua vida vai sempre amar. Porque Deus é amor. Às vezes tem pessoas que, eu já vi as pessoas dizerem no mundo aí, mas fulano é tão seco, a pessoa não ama ninguém, a pessoa está precisando de Jesus no coração. Está precisando de Jesus no coração, porque Deus é amor. Deus é amor. E para que o seu amor nunca se acabe, meu irmão, você tem que estar ligado na fonte do amor eterno. Quantos conhecem essa lagoa aqui na frente? Quantos anos que essa lagoa existe? É muito tempo, não é? E por que ela não secou? Por que ela não secou, meu irmão? Porque ela tem uma fonte ali. Ela tem uma fonte ali, uma mina ali, por baixo ali, que está sempre jorrando. E aquele que tem Jesus Cristo dentro dele, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, a palavra diz que do seu interior vão fluir rios de água viva, meu irmão. Rios de água viva. Você vai contaminar as pessoas à sua volta. Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus tem o melhor para mim e para você. Deus é fiel, meu irmão. Por isso, lembre disso. Quando você estiver lá assistindo a televisão, quando você estiver no mundo aí fora, quando você estiver fazendo, não sei o que você estiver fazendo aí, você vai lembra daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo trago até você. Presta atenção. E aí você lembra dessa passagem que Jesus está falando assim, ouvistes o que foi dito. E lembra também do versículo 44, quando ele diz, eu porém vos digo. Então ele está dizendo para nós, nessa noite, trazendo para a nossa realidade mais uma vez, muita coisa virá até você, mas cabe a você e partir para a sua palavra, porque é aqui que vai trazer salvação para você. Lá fora é ilusão, aqui é salvação, meu irmão. Lá fora é ilusão, aqui é salvação. Lá fora é ilusão, aqui é salvação. O mundo jaz no maligno. Você sabe o que quer dizer a palavra jaz? Você sabe o que quer dizer a palavra jaz? Quando você chega lá num sepulcro e está escrito aqui jaz fulano de tal, ali está escrito, está morto e enterrado. Aqui jaz fulano de tal, que ele está morto e enterrado ali. Então, se a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno, é porque está morto e enterrado no maligno. Mas em Cristo, a salvação para mim e para você, porque aqui é a verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo veio a esse mundo e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Amém, meu irmão? Glória a Deus, fica de pé.